Olá, tudo bem? Oh. Hoje nós estamos aqui de novo, de acordo com o projeto da Lei Paulo Gustavo, que entrevista figuras ilustres e históricas do senador Firmino, e historicamente falando, ninguém melhor do que o historiador Rodrigo Célio para falar. Eu trouxe ele aqui hoje para falar com a gente sobre um pouquinho da história do senador Firmino, como surgiu o município até chegar basicamente aos dias atuais. Obrigado, Rodrigo. Queria que você contasse um pouquinho aí como é que foi o surgimento do município, desde lá atrás no Rocha até senador Firmino, que a gente tem hoje. Eu que agradeço aí, Zé Carlos, o convite. Então, nosso município, começou mais ou menos em 1701, 1703, quando os dois irmãos, o Antônio Fernandes e o Feliciano Cardoso, chegaram aqui. Eles vieram a mando do pai deles, o Coronel Salvador Fernandes, que foi o fundador de Mariana. Uhum. Ele queria achar terras férteis para poder produzir alimentação para os mineradores lá de Mariana. Então eles saíram procurando aí no sertão de Guarapiranga, locais que tivessem mina de ouro, para enriquecer também, e as terras férteis. E eles conseguiram achar 5 minas, e uma dessas foi a que deu origem ao município de Senador Firmino. E onde era essa mina? Então a gente não faz nem ideia. Nunca achamos nenhuma escavação nem nada. A gente acredita que o ouro aqui era no Rio. Era diretamente no Rio. No Rio. E aí eles deram o nome aqui de Rocha, exatamente por causa do monte de cachoeira que eles viram aí na região. Então foi o primeiro nome daqui. E não tem mais notícia nenhuma da época da fundação. E aí depois de 50... E aqui na realidade era parada de tropeiro, alguma coisa nesse sentido? Não, nessa época não. Dos dois irmãos, só um que ficou aqui, que foi o Antônio Fernandes. O outro, o Feliciano, ele continuou andando para procurar outras minas. Isso. Tanto que deve ser por isso, a gente acredita que a maioria das famílias aqui é Fernandes, porque o primeiro era Fernandes. E aí demorou 50 anos para ter algum crescimento aqui na região. Até porque os índios, dizem que os índios que tinham aqui, eles não aceitavam entregar a terra fácil, não. Então só conseguiram começar uma povoação mesmo depois dos índios terem sido expulsos ou mortos, a grande maioria. Aí em 1753, o bispo de Mariana, o primeiro bispo de Mariana, autorizou a construção de uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição, que ficava ali mais ou menos na praça de perto do ponto de ônibus ali. E aí mudou o nome para Conceição do Turvo, por causa do rio e da padroeira, que era Nossa Senhora da Conceição. E até então isso era basicamente através do Antônio Fernandes. E a ocupação que as pessoas que estavam tendo aqui trabalhando nas terras férteis. Isso, aí durante esses 50 anos provavelmente outras famílias foram vindo para cá. Como já tinha uma certo povoamento, o bispo autorizou a construção dessa capela, Só que aí ele colocou uma regra, que a maioria das capelas para serem construídas tinha, que fosse doado uma porção de terras para formar o patrimônio da igreja. Então a gente sabe mais ou menos as famílias que tinham aqui na época por causa desses doadores. Eles demoraram aí de 1753 até 1810 para juntarem essas terras aí com as pessoas que moravam aqui. Isso, para poder fazer a doação. Aí a doação mesmo foi feita em 1810, oficialmente. Aí a partir disso começou o desenvolvimento da cidade. Sim, aí foi elevada a distrito de Piranga. Distrito de Piranga. Isso. E aí a partir disso começou o povoamento. O povoamento. Aí cresceu, começou a surgir casas e tal. E aí veio o Padre Jacinto. Isso, o Padre Jacinto veio em 1870. Então de 1810 até 1865, quando foi elevada aqui a paróquia, a gente também não sabe muita coisa da história não, ficou perdido. Aí em 1865, a paróquia, a capela aqui que pertencia a Dores do Turvo, foi elevada à paróquia. E aí 5 anos depois o Padre Jacinto chegou aqui como padre. E aí foi, como diz o pessoal... Designado por Mariana. Isso. Aqui já pertencia a Mariana desde aquela época. E aí ele começou a trabalhar em cima da capela que tinha ali. Isso. Quando ele chegou aqui, a matriz era a capela antiga. Ele não tinha casa paroquial, não tinha nada, Ele ficou hospedado numa pensão que tinha onde que era o comércio ali do Olaes. Na época do Padre Jacinto, aquele prédio ali era uma pensão. Então ele ficava hospedado ali. E aí, depois que ele chegou, ele começou a construção do nosso santuário, construiu a casa paroquial para ele residir também. Então tudo que a gente conhece hoje da paróquia aqui mais antigo foi tudo na época do Padre Jacinto. Sabe-se que ele foi à procura de dinheiro para poder construir a paróquia aqui, que depois virou
o santuário aqui. Inclusive, no Rio de Janeiro, o Padre Jacinto era bem famoso lá. A gente descobriu vários jornais da época lá da construção da igreja, e quando ele chegava lá no Rio, os jornais noticiavam: ó, o Padre Jacinto de Minas Gerais está de novo na capital para angariar fundos. Inclusive, os próprios deputados lá, né, que na época o Rio era capital, né, os deputados que moravam lá sempre faziam loteria, liberavam, né, as loterias para poder conseguir algum dinheiro para a construção. E aí ele veio para cá e aí a cidade começa a crescer a partir da igreja. Sim. Segundo o Padre Miguel, né, que escreveu o primeiro livro da história do senador, né, o Padre Jacinto, as próprias famílias italianas que vieram para cá, né, a maioria delas vieram a convite do padre. Como ele era, né, europeu, da Suíça e tal, tinha também contatos com os italianos, ele oferecia para essas famílias algum terreno da igreja para que elas viessem para cá. Porque ele chegou aqui, ele percebeu que aqui não tinha professor, não tinha engenheiro, não tinha nenhum profissional. Era tudo pessoa que trabalhava na roça. Então ele resolveu chamar os italianos, né, igual a família Gamarano, que mexia com construção, com plantação, a família Fiorillo, que tinha, né, mexia com parte de hotelaria, de comércio, os beneditos, e oferecia terreno da igreja para, né, que eles viessem para cá. E ocupar e fazer com que a cidade desenvolvesse. E a partir do surgimento, por exemplo, aí no início do século XX, por exemplo, 1900, como é que é a história de Senador Firmino a partir de 1900? Então, com, né, a construção do santuário e essas viagens que o Padre Jacinto fazia, né, o próprio distrito começou a ficar, né, bem famoso. Então, em 1900, ele, né, conseguiu autorização do Papa para poder começar a fazer o jubileu, né, celebrar o jubileu. Né, e dizem que as primeiras vezes que foram realizados aqui o jubileu, lotava de gente, porque, né, o pessoal da onde que ele passava pedindo dinheiro, todo mundo vinha para o jubileu. Então o jubileu era famoso. Tanto que, né, em 1902, ele pediu a Santa Sé para agregar o nosso santuário ao Santuário de Loreto, e ele conseguiu, por causa exatamente do número de visitantes que a cidade tinha. E ele recebeu o título de cônego, né? A gente não chama ele de cônego Jacinto, mas pelo trabalho que ele fez na arquidiocese, a arquidiocese deu para ele esse título de cônego, né? Que é um título honorífico, né? Que alguns padres recebem pelo trabalho que eles fazem. Então, o distrito, né, desenvolveu muito na época do Padre Jacinto. A gente pode dizer que, né, foram 3 etapas de desenvolvimento em Senador, né? A fundação, a construção da capela e a chegada do Padre Jacinto. Se não tivesse chegado, provavelmente não teria desenvolvido igual desenvolveu. Né? E a partir disso, por exemplo, depois do falecimento do Padre Jacinto, como é que a cidade vai crescer e vai se desenvolver? Então, né, se a gente for pegar pela parte, vamos dizer, religiosa, vamos pegar pela parte religiosa. Depois que o Padre Jacinto morreu, né, ele ficou com 46 anos. Custou a ter um padre que fixasse aqui. Os padres ficavam 15 dias, tinha padre que ficava um mês, não gostava do lugar e ia embora. Demorou para ter um que, né, firmasse aqui. Exatamente, eu acho que talvez pelo povo ter acostumado tanto com o Padre Jacinto, eles não conseguiam acostumar com outro. E, né, nessa época já, né, depois do falecimento do Padre Jacinto, a agricultura, né, continuava sendo forte daqui, né, já exatamente pela origem, né, do arraial. Então, né, o povo daqui era um povo tranquilo, na roça, mexia mesmo com parte de fazenda, de produção, né, de leite, de alimentos. E, né, o desenvolvimento nosso foi crescendo exatamente, né, através da religião, né, que a religião, né, puxava os visitantes para cá e tal, e essa produção agrícola começou a desenvolver também o distrito regionalmente, e os municípios, né, os distritos em volta, né, também começavam a precisar de Senador Firmino por causa da... Virou como se fosse um polo. Isso. E, né, foi desenvolvendo dessa forma até chegar na década de 1920, que o distrito foi transferido de Ipiranga para Ubá. Né, o Dr. Levindo Coelho, que era o prefeito de Ubá na época, solicitou para o prefeito de Ipiranga a transferência, né, de senador. E o senador passa a pertencer à comarca de Ubá. Conceição, né? Conceição do Turvo. Isso. Passa a pertencer à comarca de Ubá. O Dr. Levindo, ele era muito amigo aqui da cidade, foi médico do Padre Jacinto, e ele sempre teve esse sonho de, né, trazer para cá. Então, Conceição do Turvo passou a pertencer ao Ubá, e por causa da distância de Ubá ser bem mais próximo, né, o desenvolvimento do distrito foi bem maior. E até chegar em 1938, vira município. Isso, Getúlio Vargas, né, fez um decreto que ele queria aumentar o número de municípios no país.
Então, né, todos os estados, né, tinham que fazer uma redivisão administrativa. E aí, né, o interventor federal de Minas resolveu elevar um dos distritos de Ubá a município. Segundo o Fábio Marota, né, que foi entrevistado também, ele conta que não ia ser Conceição do Turvo, não. O distrito de Ubá que ia ser emancipado ia ser Tocantins. Aí diz que o governador, né, o interventor, ligou para o prefeito de Ubá, informando que ia levar Tocantins a distrito. Ah, não, Tocantins não, Tocantins é praticamente um bairro nosso aqui, tá encostadinho em Ubá. Já que vocês querem levar algum distrito nosso, levam que seja mais longe, mais difícil acesso. E aí disse que perguntou para ele, então qual que você sugere? Leva Conceição do Turvo, está no Alto da Serra, estrada de chão, é difícil para chegar lá. E foi assim que a gente virou município, sem pedir. Essa história eu não sabia. Até o Fábio fala, né, que deve ser provavelmente por isso que a gente não reclamou na época de ter mudado o nome, porque como a gente recebeu de presente a emancipação, vamos reclamar não, porque vai que... Aí virou senador Firmino. Ficou senador Firmino. Sem nem saber por que era senador Firmino. Mas na época, o vereador, né, daqui da Conceição do Turvo, que, né, era da Câmara de Ubá, era o pai do Sonoé, né, o Manuel de Oliveira Fernandes, Neca Soté. Aí só tinha um telefone aqui na cidade, ligaram para cá para informar para ele, disse que ele ficou surpreso, porque assim, o distrito não estava nem pensando nessa emancipação. Inclusive, senador passa a ser um dos primeiros da região, e os outros vêm muito depois, de Vinésia, Abdônis, bem depois. Presidente Bernardes, tudo bem depois. Inclusive esse apelido que tem aí de Princesinha da Serra é exatamente por causa disso. Porque foi o primeiro município do Alto da Serra a ser emancipado. E muito cedo, né? Porque na época, porque a maioria vai vir na década de 50, não é? Isso, igual os Dores e Brasília, que foram emancipados de senador. Foi na década de 50. Então, de Vinésia foi na década de 60. Bem depois. E a partir disso o senador começa a crescer e se desenvolver. Aí vem a década de 50, 60. Qual é a característica do desenvolvimento do senador? Então, é assim, o primeiro, né, na parte administrativa, o primeiro prefeito assim, que conseguiu dar um impulso mesmo na cidade foi o professor Cícero, que ficou mais tempo. O que veio antes dele, naquela época os prefeitos eram nomeados, né, por causa do regime militar da ditadura, né, do Getúlio, então não tinha eleição. E aí quando o professor Cícero foi nomeado, ele começou a transformar mesmo o Arraial em município, né, fazer leis, decretos para poder organizar a vida da cidade. Então a partir desse momento é que o município começa a ter um desenvolvimento mesmo de cidade, com, né, coisas mais organizadas, né, proibição de criação de animais na cidade. Ele tinha algumas ideias meio, né, fora do contexto, igual colocar caixas embaixo do bumbum dos boi para não sujar a cidade, multar os carros de boi que entravam fazendo barulho. Mas a maioria das coisas que ele fez, né, ajudou bastante o município a se desenvolver. Até que em 1947 teve a primeira eleição, né, com o fim do regime, né, ditatorial do Getúlio. Aconteceu a primeira eleição, né, e ainda pertencia né, Brasília e Dores aqui. Então os vereadores, né, tinham vereadores de Dores, vereadores de Brasília, de senador, e o prefeito foi o Sogê, né, foi o primeiro prefeito eleito. E aí, né, com isso, né, que antes os nomeados quase todos eram de Ubá. Então eram pessoas que vinham para cá administrar que não conheciam a realidade. Então a partir da eleição, né, que começaram a ser eleitas pessoas daqui, né, o desenvolvimento foi maior, porque aí eram pessoas, né, a maioria delas fazendeiros, que já conheciam como que funcionava a cidade, o que a cidade precisava, então o desenvolvimento foi bem maior. E a partir do século XXI, vamos botar aí a partir de 2000, o que trouxe realmente o desenvolvimento? Foi o asfalto, ou foi outra coisa, ou foi a característica do povo? O que foi? Com certeza, o asfalto melhorou bastante, né? O desenvolvimento o asfalto da cidade. Ele vai ser inaugurado em 2006. Isso. E aí, o que acontece? A cidade já era, né, igual a gente falou, um polo da região. Só que, né, as estradas dificultavam o acesso, igual a serra mesmo. Na época de chuva, não subia ônibus, não subia nada. Então a gente ficava praticamente ilhado. Então depois que teve, né, o asfaltamento, melhorou bastante isso daí, inclusive a própria ligação, né, da cidade com Belo Horizonte. Né? Ficou mais fácil, até dos próprios prefeitos irem até Belo Horizonte, tentar conseguir algum recurso, alguma coisa, ficou mais fácil. Para a indústria, do bar, para ficar mais fácil o tráfego, tudo isso. Ter incluído, né, senador no polo moveleiro de Ubá também facilitou bastante, né? A gente tem várias fábricas de imóveis que vieram para cá depois desse incentivo, né, porque tem alguns incentivos fiscais para os municípios que fazem parte do polo moveleiro. Então aumentou o número de indústrias, né? Senador durante muitos anos só teve uma indústria,
que era, né, o laticínios Ferro, aí que antes, né, era do laticínios que o senhor Wilson Fernandes era dono, Tá bom, vendeu para o Dr. Zé Sérvio. Então, por muitos anos, a única empresa, indústria assim, que tinha na cidade era essa. Então, com as fábricas de imóveis, né, aumentou a oportunidade de emprego, né? Ficarem aqui. E o asfalto também facilitou, porque muitas pessoas conseguem trabalhar, tipo, em Ubá e voltar. Fazer a migração pendular, vai e volta. Em vez de ter que morar lá para poder trabalhar. E aí mantém a característica da cidade. Inclusive, a população que tinha caído volta a aumentar, né? Sim, com certeza. Pouco, mas aumenta. Aumenta um pouquinho. E, né, também a origem da nossa cidade, né, que foi a parte de gastronomia, né, de produzir alimentos com mineradores de Mariana, isso se reflete nos restaurantes que a gente tem em São Paulo. Que, querendo ou não, mesmo eles morando lá, eles investem na cidade. Né? A gente tem prédios, construções que são de pessoas que são... Inclusive, a valorização dos imóveis se deve muito a isso. Muito a isso. E isso ajuda também a fazer Senador ficar conhecido, né? Nessa parte da gastronomia, porque são muitos restaurantes que tem lá e os donos, funcionários todos daqui, né? Agora, para encerrar, Rodrigo, o que você acha, assim, historicamente falando, o que tem de possibilidade futura para o Senador crescer e se desenvolver ainda mais? Então, eu acho que Senador tem um potencial muito grande turístico, né? A gente tem cachoeiras belíssimas, tem um santuário que a gente está vendo agora com a restauração, né? Que se a gente for olhar artisticamente, não perde nada para outras igrejas, igual em Ouro Preto, Mariana, São João del Rei. Era uma arte que a gente tinha que ficava escondida, que a gente não sabia que tinha. Então a gente conseguindo trabalhar essa parte, né, tanto da gastronomia, como do esporte também, que tem, né, vários eventos esportivos na cidade, as festas, eu acho que Senador tem um potencial muito grande para poder investir no turismo e isso ajudar no desenvolvimento da cidade, né? Com restaurantes, hotéis, o pessoal conseguindo arrecadar mais dinheiro com isso também. E ficar aqui, em vez de ter que sair. Rodrigo, brigadão, um abraço. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado e semana que vem a gente volta. Um abraço.